E de onde que vinha esse poder da Polônia? O poder da Polônia, ela vinha de alguns fatos. Primeiro, não é que ela era tão forte assim, mas diante da fraqueza dos seus vizinhos, ela se destacava, porque os vizinhos dela eram muito fracos. Além disso, ela tinha uma boa estrutura política. Eles organizaram as coisas de uma forma, de uma estrutura que dava segurança às pessoas que estavam no poder. E essa boa estrutura dava segurança das pessoas ricas, os magnatas e a nobreza, que é aquelas pessoas que chegam no mundo e dizem que são melhores porque o sangue delas é isso, é aquilo, e elas vão se estabelecendo porque elas contam para os outros que elas são melhores e são merecedoras, e o povo tobó, sim senhor, não senhor. Então a Polônia é um país que ele impõe respeito por causa disso, porque a vizinhança era muito fraca. E uma coisa que deixava os nobres, os magnatas muito tranquilos, é que à medida que a Polônia ela evoluía, que ela tinha suas conquistas, a nobreza e os magnatas eles tinham participação nos lucros do Estado. Então, se eu tenho lucro com esse Estado, eu me sinto muito, nossa, eu tenho que proteger esse país, porque esse país me alimenta, esse país enriquece, e quando o meu país enriquece, eu enriqueço com ele. Mas o que você precisa entender da Igreja Católica Ortodoxa nesse contexto é que ela não planejou essa separação. Essa separação ela foi chamada de autocefalia. O que é o cefálion? É o cérebro. Então, nós temos autonomia de pensamento. Esse fato ele não foi planejado. Ele nasceu de uma necessidade da igreja se posicionar, porque a apostasia dos cristãos gregos de Florença chegou a um nível que para eles era tão absurdo que não, a gente não vai compactuar com isso, Jesus não ensinou isso, isso não está na Bíblia. E no início existe uma verdadeira vontade de servir ao Senhor e de acertar as coisas e de fazer a coisa certa. Eles tanto tinham essa vontade que o plano era que quando fosse restaurado em Constantinopla, que estava sob o domínio dos turcos otomanos, a Rússia voltaria a obedecer aos gregos. Olha, para de fazer besteira, Jesus não gosta disso, isso não está na palavra. Quando vocês pararem de fazer besteira, a gente vai se reunir como uma igreja só novamente. Só que nessa de quando a gente se reunir novamente, chegou Ivan lá, opa, não tem líder aqui não? Aí ele vai, e um líder político torna-se também o líder eclesiástico. Então essa fraqueza, essa rachadura foi uma grande oportunidade de se tornar um governante secular sobre a igreja russa. E aí o que acontece? Com a conquista de tanto poder, o príncipe, né, lá no século XV, e são nomes muito difíceis, quem quiser investigue, eu não consigo nem repetir, o príncipe chega lá e ele se intitula soberano de todas as Rússias. Eu sou o soberano de todas as Rússias e ninguém contesta ele. E a partir do momento que ele se intitula sou o soberano de todas as Rússias, o que acontece? Agora todo mundo tem que me pagar imposto, todo mundo me deve favores. E toda essa organização que está lá no século XV, ela ficou funcionando muito bem, porque é essa elite política que encontrou essa brecha sobre a igreja e manteve o seu e fundamentou o seu poder, viu ali um alicerce. Enquanto aquele grupo era um grupo pequeno, tudo funcionava muito bem. Mas quando essa elite envelheceu, novas gerações foram chegando. E o que a gente faz com esses velhos? Essa geração mais antiga formaram as dumas. E os mais jovens substituíram eles nos seus cargos. A duma, eles eram os conselheiros do príncipe. O que a duma fazia era discutir questões a respeito do direito, a respeito da guerra, a respeito da paz. Então, você vê que a Rússia, a pessoa maior lá, o manda-chuva, ele se intitula
príncipe, não é uma coisa que é baseada em rei. Por quê? Porque não existe noção de primogenitura. Existe briga de irmãos. E entenda, briga de irmãos querendo o que é do pai, o que seria do rei, né? Isso é uma briga por principados. Então, os líderes que se formam continuam com o título de príncipe. Você não vai vendo rei por causa dessa cultura, dessa organização, dessa ausência desse conceito de primogenitura. E aí, se eu não tenho conceito de primogenitura, eu brigo com os meus irmãos, a gente se mata e é aquele que é mais forte fica com tudo, como que se baseava a hierarquia? Quem manda em quem aqui? Então, a hierarquia russa ela se baseava nos títulos conquistados. E os títulos conquistados, eles regulavam a hierarquia militar. Então, aquele que tem mais títulos, ele manda, ele tem um poder militar, ele tem tantos homens sob o seu comando. Mas esse sistema, ele tinha falhas, porque ele não definia exatamente quem que ia ser a pessoa, o militar daquele grupo, daquela família. O sistema, ele só dizia o seguinte, que o mais alto da família tinha um lugar na Duma. E aí eles se matavam para poder conquistar o poder, e havia aquele tanto de intriga. Então eles se organizaram de uma forma que a falta de organização gerou uma cultura de violência dissimulada, de traições. E é isso que até hoje você vê e você sente quando você vê um filme, qualquer filme que você vê assim que se passa na Rússia. Eu, pelo menos, nunca vi um romance, uma história, né, sobre superação. A Rússia é aquele cenário de intrigas, de Kremlin, de investigação, de traição, de túneis, tudo se resolve com alianças e traições e esse tipo de coisa. E esses nobres russos, eles eram chamados de boiardos. Boiardos é a mesma coisa que um senhor feudal, só que o feudalismo ele vai acontecer na Europa. Na Rússia, o nome que eles recebiam eram de boiardos. E eles tinham a obrigação de servir com seu exército na fronteira. O terreno é tão grande, o terreno é tão enorme, que eu não tenho condição de ter um exército. Eu dou um pedaço de terra ali na beirada para fulano de tal que se vire para arrumar um exército, para arrumar quem defenda. Então os nobres russos iam recebendo esses territórios, iam arrumando homens, iam formando seus próprios pelotões, e esse era o poder militar que a Rússia tinha. Era um poder militar que só estava focado em proteger fronteiras, não de construir uma sociedade, de estabelecer a paz entre as pessoas. E aí eles vão cuidando, se preocupando lá no século XV com essas fronteiras. Mas, perante a totalidade do imenso território russo, a maioria da população era simplesmente de camponeses livres. Digamos que a Rússia fosse um prato de mingau e eles foram comendo pelas beiradas. Não, ninguém chega aqui na beirada. A gente quer proteger o território. Está pegando fogo lá dentro, mas a gente não está se ocupando desse povo evoluir. Não, ninguém entra que aqui é nosso. E como era muito grande, eles priorizaram o quê? Nós não vamos abrir mão das nossas terras. A gente fica aqui dentro desse território se matando mesmo. Só que enquanto essa elite, essa nobreza era um povo pequeno, era pouca gente, estava dando tudo certo. Mas à medida que essa elite crescia, mais e mais boiardos, ou seja, senhores feudais, se fosse numa versão europeia, mais boiardos recebiam terras e dominavam mais pessoas, que eram os seus agregados. Só que aí o que acontece? Lembra que eu falei que a Polônia ela tinha uma boa estrutura política, porque à medida que o país evoluía, os nobres, os magnatas se sentiam empenhados em defender o seu país, porque eles tinham participação nos lucros. Então essa era a Polônia. O povo na Rússia estava se lascando. Então, em 1610, 7 boiardos, ou seja, 7 pessoas que tinham recebido
território do Grão-Príncipe com a obrigação de proteger a fronteira, eles mudam de lado. Oba, a gente recebeu esse negócio aqui, essa terra aqui, do príncipe russo, mas eles formam um governo interino, né? Ou seja, não, nós vamos mandar, nós mesmos, a gente não se submete mais àquele cara ali, não. A gente vai se unir à Polônia, porque a Polônia é o ó do Borogodó. Quem está na Polônia está crescendo, está evoluindo, está prosperando, a estrutura lá transmite mais segurança. E eles decidem apoiar um polonês ao governo da Rússia. E no meio dessa situação tinha muita briga, tinha muita treta, tinha muita traição, ao ponto que a população ela era manipulada por grupos sem saber o que é que esses grupos defendiam. As pessoas se matavam sem nem saber exatamente por que estão se matando e o que elas estão defendendo. Porque elas moram num lugar, vivem num lugar de extrema desorganização. Não existe líder, não existe segurança, não existe conforto. Então, pessoas que vão vivendo sob situação de medo, aparece alguém e oferece segurança, você vai se submetendo e obedecendo àquela pessoa. Então, isso foi em 1610, já estou contando para vocês 16 séculos. Só que essa tentativa desses boiardos de trazerem a Polônia para dentro da Rússia, ela não vai prosperar, porque 2 anos depois, um cara chamado Dmitri, ele avança sobre Moscou e expulsa os poloneses de lá. Mas eu vejo que a tentativa de trazer a Polônia para dentro da Rússia é a tentativa de um povo de trazer organização, prosperidade, um sentimento novo, porque a cultura russa é uma cultura que é de um povo de séculos de opressão. E aí, de 1612, o que vai acontecer? Expulsam os poloneses de Moscou, esse tal de Dmitri, e aí as coisas parece que elas dão uma estabilizada durante alguns séculos. Então, 1600, aí tem 1700, 1800, 1917. Então, de 1612, que foi essa confusão que Dmitri expulsa os poloneses da Rússia, a nova dinastia que entra, né, ela consegue se estabelecer e se organizar. Mas não é que ela consegue exatamente se organizar porque está fazendo o serviço direito, não. É porque tinha uma elite pequena. Então, eu estou distribuindo terra. Tem tanta terra que você esquece que um dia essas terras vão acabar e as pessoas vão começar a brigar, cada um pelo seu direito. Então, esse sistema ele já tinha essa brecha, né? O problema não foi que em 1917 chegou uma família de czares que eles eram mais ou menos incompetentes. A incompetência ela já vinha de longa data carregando essa brecha, ignorando essa brecha, até que a brecha se rompeu em 1917, quando vai acontecer a Revolução Russa. E durante esse período de estabilidade, onde essa brecha vai sendo ignorada, mas ainda não é problema, vai havendo um crescimento populacional acelerado e prosperidade, porque com paz, as pessoas que têm paz, elas vão tentar trabalhar, elas vão tentar plantar, quem vai plantar vai querer guardar, vai querer ter a sua casa, vai ter a sua família. E isso trouxe uma certa estrutura a grupos isolados, mas com a mesma política capenga de sempre. E esses séculos que a gente fala assim, que foram séculos onde as dificuldades parece que diminuíram, a política era capenga, mas o povo ainda não percebia as brechas que no futuro ainda iam dar merda. O que acontece de mais importante na Rússia, as mudanças mais cruciais desse período são mudanças culturais dentro da Igreja Ortodoxa, em função das necessidades religiosas. Antes já tinha tido o cisma católico, que dividiu Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa.
Só que agora a Igreja Ortodoxa ela vai passar por novos problemas, porque no início existia essa vontade de fazer a coisa certa, de servir ao Senhor, de não cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Mas agora a igreja ela está focada em resolver necessidades tanto religiosas, sociais quanto políticas. E um detalhe muito interessante para os dias de hoje é que naquele contexto a igreja, os monges, o clero eram na sua maioria ucranianos. Eu achei esse detalhe muito interessante porque hoje existe uma guerra Rússia-Ucrânia e esse fato ele não pode ser ignorado, porque talvez traga algum ponto de esclarecimento para a gente entender o que está acontecendo por ali. E o que esses monges, o clero ucraniano, fazia? Eles traziam ideias, e as ideias que eles traziam de Moscou, e eles estabeleciam um novo padrão de cultura. Só para que você tenha ideia, a Rússia é um país tão vasto, a Sibéria é uma região tão vasta, que ela possui mais de 130 idiomas, mais de 200 grupos étnicos. Então não tem como você estudar e achar que é Europa. O que é Europa? Aí você fala, não, a França, Itália, né, Portugal. Aí quando você fala na Sibéria, aí você pensa assim, é o resto. Não, você tem que conhecer todos aqueles países ao máximo possível, conhecer a história deles. E aí, à medida que tem muita terra, e muita terra é dada como prêmio aos boiardos fiéis do grão-príncipe, né? Que não é um príncipe qualquer, é o grão-príncipe, é o príncipe dos príncipes. Por quê? Porque não tem noção de primogenitura, não tem reinado, tem principado. E espiritualmente falando, isso é muito importante, porque a Bíblia fala muito sobre principados e potestades. Principados, o que é principado? É uma coisa tão negativa assim? É uma sociedade que não tem noção, respeito e hierarquia pela primogenitura. Então, principado é uma situação de conflito entre irmãos. E enquanto tinha muita terra e poucos boiardos para distribuir, beleza. Mas à medida que as terras foram, já distribuímos tudo. Aí o que aconteceu? Entrou uma novidade na sociedade russa, entrou a servidão. As pessoas que estavam ali, que antes eram camponeses livres, eles vão se tornar propriedade daqueles senhores, que se fosse a Europa a gente chamaria de senhores feudais, mas como é Rússia nós chamamos de boiardo. Então o século XVII foi o primeiro século inteiro de servidão. Mas era um século de servidão onde é um país tão grande que o dono lá, o boiardo, dono daquela terra, ele não está tão próximo a você. E como ele não está tão próximo a você, é mais tolerável de suportar ser escravo de alguém que não está perto de você o tempo todo. E aí, a situação de escravidão, ela vai sendo tolerada. Uai, eu sou escravo de alguém que mal aparece aqui de quando em nunca, de quando em vez. E por causa desse tipo de servidão, em compensação, essa servidão, esses camponeses, eles tiveram a oportunidade de florescer o comércio, de florescer a agricultura, né, as manufaturas, os artesanatos, e os camponeses se tornam empreendedores. Não dependo só da terra desse senhor aqui, desse boiardo aqui, não. Eu empreendo, eu sei fazer alguma coisa. E como o terreno ele era tão vasto, a preocupação do grão-príncipe, que era o príncipe dos príncipes lá, né, era tão falho que a administração russa ela não tinha uma forma eficiente e precisa de cobrar os seus impostos. Não tem, eu não sei, eu não consigo controlar quantas toneladas de tal produto o boiardo tal produz. Eu não tenho como. O que eles falavam que produziam, né? O boiardo lá tinha que engolir.
Então, a administração russa não tinha essa forma eficiente e precisa de cobrar impostos. A única fonte segura de renda para o Grão-Príncipe era os impostos sobre vendas. Era o monopólio gerado sobre a venda de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque eles produziam bebidas alcoólicas, precisavam colocar aquilo no porto e aquilo era a única coisa que eles conseguiam controlar com uma maior precisão. E nisso a sociedade russa ela vai se habituando a essa cultura. O povo não é cuidado, não existe lei, não tem preocupação com criar lei, criar ordem, criar bem-estar, criar e desenvolver a justiça. A Rússia ela só tinha forças armadas efetivas para defender as suas fronteiras e o povo estava ali se matando. Tem episódios lá onde um príncipe, um grão-príncipe, ele desconfia de alguém e manda executar. Teve um cara que eu não sei quantas pessoas ele mandou executar. Não confio em você, manda executar. Não confio, manda executar. Ele é 200. Agora eu não vou saber dizer se o cara se ele executou 200 pessoas ou 200 mil pessoas. Eu imagino que eu tô doida, deve ser 200 pessoas. 200 boiardos, acho que foi isso. E aí um belo dia ele fala assim, vou embora. São traidores. Dá pra ver que é uma pessoa totalmente desequilibrada, que amanheceu de mau humor, assumiu um governo e foi embora. E a igreja vai lá, não, por favor, volta. Aí o clero precisa ir lá adular o príncipe para poder voltar. Por quê? Porque eles não tinham autonomia de pensamento. Eu preciso que você continue mandando em mim, porque eu não sei não obedecer a ninguém. Eu não sei ter atitude, eu não sei reorganizar essa bagunça. E aí, nesse contexto de desorganização social, só em 1649 é que vai acontecer a primeira compilação das leis russas. Então, lembra que eu falei que em 1054 foi o cisma católico? O cisma católico dividiu entre Igreja Romana e Igreja Ortodoxa. Só que em 1652, a Igreja Ortodoxa ela começa a entrar nessa nova crise por causa da prática religiosa. Porque algumas pessoas são tementes a Deus e querem seguir o caminho de fé, fazer a coisa correta. Mas existe uma outra parte da igreja que está ocupada da política. E lembre-se que, ao contrário da Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Romana, eles têm que fazer um voto lá de castidade, os padres, as freiras não têm família. A Igreja Ortodoxa tem, porque os apóstolos tinham família, né? Então a Igreja Romana, o que ela vai fazer? Ela vai estipular uma lei, ela vai estipular uma organização de que tem que fazer um voto de castidade, mas é muito mais por uma questão de senão a igreja não vai construir um patrimônio. Já a Igreja Ortodoxa permite que os padres e as freiras tenham família. Então, lembra que eu falei que a cultura chegava através dos monges ucranianos? Então, os monges ucranianos eram homens e mulheres que tinham famílias. E os camponeses ucranianos vão cair em servidão. E aí eles começam a enxergar os seus senhores, né, os seus senhores poloneses como opressores, tanto religiosos quanto sociais. Então, a Rússia, em todo tempo, ela é uma bomba relógio sendo alimentada, crescendo. Existem vários problemas. E os problemas não estão sendo assim, não vamos perceber, vamos procurar fazer alguma coisa boa aqui. O que dá para ver é na arquitetura, na construção do Kremlin, né, que é o Palácio Real. Algum dos príncipes lá resolve chamar alguém para dar uma cara nova, para dar uma cara de Estado. Então, quem constrói aqueles edifícios lá do Kremlin, aqueles palácios, são gregos e italianos. Mas aí passa um tempo, eles falam assim, não, nós queremos dar uma cara
única à Rússia, e aí eles chamam novas pessoas e constroem aqueles telhados, aquelas abóbodas gigantescas, redondas e coloridas sobre os edifícios que vão dar uma característica muito peculiar à Rússia. Então, na verdade, quem construiu a arquitetura russa na sua base foram os italianos.